pessoal! Oi, torcida querida! Como será a vida de uma mãe de boleiro com 3 jogadores? Pensem comigo, entre tantas chuteiras, meiões sujos, tantas camisetas de time. Imagina só o nervoso que passa essa mãe de boleiro, com tantos pênaltis, expulsões e lesões. Neste terceiro episódio, a gente vai conversar com a Ellen Marinho, que é mãe de 3 jogadores. Um que joga no Brasil e 2 que jogam no exterior. Oi, Ellen, como vai? Oi, tudo bem? E você? Tudo jóia. Olha, muito obrigada, viu, por estar participando aqui do podcast Mães de Boleiro. Muito obrigada, eu que falo. Ellen, olha, eu sou mãe de jogador e eu tenho um só. E você tem 3 jogadores. Conta pra gente, como que é isso? Como é que é ser mãe de 3 jogadores? Então, eu falo que a culpa mesmo é do meu marido, né? Que ele que levava, trabalhava à noite. E de manhã, para mim dormir, ele pegava as crianças e levava para o campo, porque ele ia jogar bola e levava todo mundo para o campo de futebol. E com isso, acho que foram adquirindo essa vontade de jogar, né? E eles tinham talento também, né? Começou pelo Heitor, né? O Heitor que ia mais. O Heitor foi bastante pro campo também, com meu marido. E Certo. depois o En e depois o Enzo. Então era tudo isso para mim dormir, porque senão eles não deixavam dormir, né? Porque eu trabalhava à Nossa, noite. nós também com 3 meninos, né? Aí ia pro futebol. Assim, mas me fala um pouquinho assim, como que era a rotina da sua casa com 3 jogadores de futebol, né? Porque com um eu sei muito bem como é que é, né? Eu vivo em torneios, ele viaja muito, a gente vai para jogos, a gente passa nervoso também com jogos, tem tudo isso. Mas e a rotina? Como que era organizado assim na sua casa essa rotina do futebol? Então, os meninos, aqui os treinos, eles treinavam durante a semana, eles treinavam em salão e treinavam campo, né? E meu marido que fazia essa parte de carregar para lá e para cá, né? Agora, para ir nos jogos, às vezes, se eu estivesse trabalhando, eu saía do trabalho e já ia direto para o campo, né? Eu sempre falava, o pessoal, nossa, essa mãe aí chega às 7 horas da manhã no campo, sai 3 horas da tarde, porque eu tinha que ver 3 jogos. Ai, meu Deus do céu, sério? 3 jogos seguidos, assim? E era no mesmo dia, no mesmo dia, né? Mas cada um horário. Então ficava bem corrido, gente. Era muito, e eu quebrada, e eu prometi, e eles eram assim, ai, mamãe, você vai no meu jogo? Aí eu falava, vou. Quando eu prometi, eu tinha que ir, mesmo com sono, saía do plantão e ia pro campo, à beira do campo. Nossa, vocês estão vendo, né? Mãe de boleiro não tem folga. Principalmente quando a gente tem 3 jogadores, como é o caso da Ellen Marinho, que está conversando com a gente aqui. Ô, Ellen, e a sua casa? 3 pares de chuteira, 3 camisas de time. Como que era isso, Ellen? Como é que você organizava essa vida? Ó, quando eles eram menores, então era na mesma escolinha. Então, a roupa era uniforme, como os dois maiores tinham o mesmo tamanho, eu tinha a gaveta de uniforme, entendeu? Assim, o que eu fazia? Sempre foi assim. Eu comprava meia, tudo igual, para pôr na gaveta, cueca, tudo igual, porque eles usavam tudo junto, porque para não perder nada. Se perdesse um pé de meia, tinha outro igual, para não ficar, porque era uma estratégia que eu fiz Sei, para me sei. virar, né? E aqui o uniforme também era igual, então não tinha problema deles pegar, era tudo vermelho quando eles jogavam no América, né? A Certo. escolinha, Aham. né? Antes, meu marido que treinou eles bastante, né? Antes de ir pro clube. Ai, conta isso. Isso aqui vai interessar. Como é que é? O seu marido é o treinador aí dos meninos? As crianças gostavam de bola e ele treinava, levava para um campinho aqui pertinho de casa e treinava eles, fazia eles correr, chutar, fazer as coisas, porque eles queriam ser jogador de futebol. E muita gente às vezes achava que meu marido forçava eles a ir fazer futebol, porque meu marido queria ser jogador de futebol, né? E meu Sei. marido não foi jogador, né? Que teve umas coisas no caminho que não deu para ele ser. E aí ele levava e depois ele viu que foi tendo talento, e o pessoal ia para os campeonatinhos, né? Aqueles aqui criança, né? 8, 6, 7 anos, né?
E aí o pessoal, quando eles iam jogar bola, o pessoal ficava encantado de ver eles jogando, sabe? Falava, nossa, mas são todos habilidosinhos esses meninos, desse tamanho, voa alto, né? Voa baixo, é assim que eles falam, né? Aí eu peguei, aí meu marido levava. Aí depois começou a participar de vários campeonatos, começou e ficou na escolinha, foi indo e continuou aparecendo nos lugares. E o seu marido era bravo assim com eles? Tem que treinar desse jeito, fazer assim, isso, como que era assim? Não, ele não era bravo, ele exigia que eles fizessem, fazia bastante vezes a mesma coisa, né, para até aprender a fazer certo. Ah, tá. Mas aí depois que eles foram para a escolinha, já teve um outro treinador, né, que já ensinou outras técnicas, ajudou, né, meu marido também nessa parte. E os meninos, assim, começou a jogar, quando eles começaram a jogar, o pessoal viu o talento, todo mundo queria eles, todos os times Ai, da que cidade. beleza, legal. Vamos por eles aqui, mas aí a gente já tinha uma amizade ali que é no América, né? O Leão do Santana, a escolinha, né? A gente fala. Sei. E a gente formou, criou uma amizade e começou, eles ficaram treinando lá até seguir para os clubes, né? Aí eles fizeram, o Heitor foi fazer um teste, fez teste no São Paulo, né? O Heitor tinha 10 anos. Foi lá e passou nesse teste. Aí toda vez, foi ele foi o Henry, foi ele primeiro, o Heitor. Aí ele passou e ficou indo no São Paulo. Aí todo mês ia, ficava uma semana, depois voltava, né? Era só monitorado, né? Que eles falam, não ficava aqui na alojado. E depois foi o Henry, fez também, passou no São Paulo, ficou os dois indo no São Paulo, mais um menino aqui da cidade também. Aí depois dispensaram o Henry e ficaram com o Heitor. Sim. Aí ficaram com o Heitor até os 14 anos. Aí depois dispensou o Heitor. Na época de alojar, eles dispensaram meu filho. A gente achou que ele não ia nem jogar mais, né? Que ele ficou muito triste, ele ficou assim arrasado, porque ele tinha uma esperança, né? Falaram que ele ia só alojar com 15 anos, de repente dispensa. Aí o Heitor depois ficou tentando o clube. Aí foi ele e o Henry fazer teste no Palmeiras. Aí o Henry passou, o Heitor não. E quando o Henry foi para o Palmeiras, meu marido ligou para mim, né? Chegou lá, o pessoal gostou dele, né? Aí meu marido ligou e falou, amor, eu tenho boa notícia para te dar. Eu falei, o quê? Ele falou assim, o Henry passou no teste, o pessoal gostou dele e tal. Eu pulava dessa altura de felicidade, menina. Era uma felicidade que não cabia no peito, né? Aí depois eles pediram para o Henry ficar lá, que ia ter um jogo, uns amistosos lá, que eles queriam ver ele jogando. Uhum. Aí ele foi. Aí depois eles falaram que queria que o Henry ficasse. Aí o Henry foi fazer o teste e não voltou mais para casa. Nossa! Ele não voltou, aí eu chorava muito, porque eu fiquei com aquela síndrome do ninho vazio, né? Porque eu falava, gente... Aí eu estava feliz que ele tinha passado e, ao mesmo tempo, eu estava triste. Eu não conseguia conversar com ninguém, eu só chorava. Porque eu falava, gente, o meu filho foi, não voltou com 13 anos e eu chorava. Conversava comigo, o pessoal falava, eu chorava, o pessoal falava, você está feliz? Eu falava, eu estou feliz. Mas eu também estou triste, porque eu estou sem meu filho aqui. Meu filho é uma criança, eu chorava, eu estava feliz. E eu fiquei muito tempo só chorando, sabe? Assim, porque eu sentia muita falta dele, né? Eu falava, meu Deus, 13 anos, um bebê, né, praticamente. Enquanto aqui o Heitor estava tentando, e o Enzo já era menor, o Enzo era menorzinho ainda, né? E o Heitor aqui tentando, fazendo teste nos clubes, até que ele depois foi fazer teste no PSTC, e chegou lá, o cara só olhou ele saindo do carro e já falou, nossa, jeito de jogador ele tem. Olha que beleza. Chegou, já ficou também. Ficou lá 3 meses, acho que ele ficou até 3 meses só. Lá ele chegou dia 3 de fevereiro, acho que de 2017, né? Acho que foi. E depois ficou 3 meses e já foi para o Grêmio. O Grêmio foi lá e comprou ele. Comprou o meu filho. Gostou dele, foi para o Grêmio também. Aí ela chegou lá no Grêmio e ele não achou que não foi do jeito que ele achou que seria, né? O treinador adorou ele, mas chegou lá, era outro treinador. Aí não colocava ele para jogar. Quer dizer, ele foi para o Sul, é o Grêmio que você está falando, foi para o Sul e o outro foi para São Paulo. E o seu menor ficou aí na região treinando?
ficou aqui treinando na escolinha deles de origem, certo. né? E o Heitor, ele sofreu lá, sofreu porque eles não põem ele para jogar. Ele ficou no banco. Aí ficou aquela parte, né, que deu vontade de desistir. Aí o filho chorava de lá, a mãe e o pai choravam daqui, né, que era aquela coisa. E com o Henry também sofremos, porque a gente não... Eu trabalhava e para deixar ele lá em São Paulo, ele não podia alojar, tinha que mudar para lá e a gente não tinha condições financeiras para ir para lá. Para São Paulo, não tinha casa, não tinha nada, a gente não sabia o que fazer. E eles não tinham empresário, ninguém tinha empresário na época, né? Aí foi com a minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha que mora em Osasco, né? Ela chama Paula, minha comadre, né? Que é a madrinha do Heitor, tudo. Falou, não, tia, deixa ele morar aqui, a gente leva ele para a escola, ele vai treinar. Dos males o menor, aqui é longe, mas vai ser o melhor para ele. Aí ele saía de manhã, 6 horas da manhã, ia para a escola, da escola ia para o treino, e depois ela tinha uma loja de peças de moto, aí ela pegava ele, ela também ficou na correria, coitada da minha sobrinha, né? E eu fiquei aqui, porque eu trabalhava no hospital, eu falei, gente, como que eu vou para lá? Eu não podia, eu estava perto de aposentar, como que eu ia para lá? Não dá. Largado. Mas mãe de boleiro é assim mesmo. A gente sempre tá feliz e triste ao mesmo tempo. Não é o que você está contando? A gente fica feliz porque os filhos conseguem entrar no clube, passam em peneiras, em torneios, mas ao mesmo tempo, ai meu Deus, vou ficar longe do meu filho. É difícil também, né? E você ainda em dose dupla, né? Porque um foi pro Grêmio no Sul e o outro foi para São Paulo para você deixar e ficou com o outro aí, né? Era difícil. Nós, e esse, o meu mais novo, ele sofreu muito a ausência dos meus filhos, porque eles eram muito unidos. Igual eu morava no fundo da casa da minha sogra, era 2 cômodos, 5 pessoas, Sim. dormia tudo no mesmo quarto, e assim, e era aquela. Só que era gostoso. Eu falo assim, hoje eu falo quanto que era bom a gente morar naquele lugar, no quartinho lá, porque a gente era mais unido, sabe? Sim. Esse laço que a gente era um laço assim. Aí depois foi cada um para um lado, e quando eles vinham para passear, você percebia o distanciamento, sabe? Aquela coisa, eles mudam o jeito, né? Parecia ser... Amadurecem também, né? Quando eles jogam futebol, eles mudam de cidade. Eu tenho esse caso, né, do meu filho também, que ficou lá em São Paulo. Ele teve que mudar lá para São Paulo, porque essa rotina da distância, e olha que a minha cidade é bem mais próxima que a sua, né? Porque Araçatuba é longe de São Paulo para ir todo dia e tal, né? E aí ele começou a morar sozinho em São Paulo. Então, o que você falou, Ellen, a gente sente um pouco isso, por quê? Porque amadurece. E a cobrança no clube também é grande, né, Ellen? Porque apesar de eles terem 13 anos, 15 anos, mas eles têm uma rotina, né? Que tem que obedecer, tem cobrança de técnico, tem o jogo. É sempre assim, não é? E a gente sente isso. Tudo. Escola, né? E como é que você fez com as escolas? Porque cada um foi para um lugar. Como é que ficou essa questão? Então, o Heitor já tinha 17, né? Quando saiu daqui, o Heitor já tinha terminado o 9º ano. Aí chegou lá, então ele teria que fazer uma faculdade só, né? Entrar na faculdade, mas não dá, porque eles viajam muito. Ele começou a fazer até faculdade, o Heitor, lá, e não conseguiu, porque é dos jogos. Viajava uma semana, depois mais uma semana, sabe como que é a semana de campeonato, né? Eles viajam e não adiantava, perdendo aula. Nem carta de carro ele não conseguiu tirar, porque é por causa das viagens lá. E o Henry também ele ficou nessa minha cunhada, né? Que eu falo que que eles me ajudaram muito, eu tenho uma gratidão enorme por eles, né? E minha sobrinha, o marido dela, né? Tudo. E ele ficou 8 meses morando com a minha cunhada. E quando ele completou 14 anos, ele foi para o alojamento do Palmeiras. Aí eu fiquei tranquila, porque eu trabalhava aqui, eu e meu marido, além de eu trabalhar, não ganhava muito, eu tinha que mandar dinheiro para minha cunhada. E tinha uma cunhada, que é a irmã do meu marido, que pagava a escola do Enzo. O Enzo teve que pagar a escola, porque não dava certo a escola pública, o horário, não tinha vaga e o horário não dava certo com os treinos do Palmeiras. Aí nós tivemos que pagar a escola particular, e minha cunhada que pagava essa escola. Aí todo mundo entrou para ajudar, né? E ficou aquele negócio. Graças a Deus, né? Sempre aparecem essas pessoas, né? Da família, amigos, conhecidos, que sempre vão ajudando a gente, né, Ellen, pelo caminho aí. Porque senão não dá. Como é que você, que mora longe, seus filhos estão em outros estados, como é que você vai conduzir isso sem a ajuda dessas pessoas, não é isso?
E além de eu trabalhar aqui, igual a minha cunhada pagava a escola, eu tinha que mandar dinheiro para ajudar minha cunhada na casa, porque era uma boca mais comendo, para ajudar a pagar a van, o cara que levava eles para a escola, ajudar a gasolina, ajudar minha sobrinha também, sabe? Era essa, e não era sempre que dava para a gente mandar, e fora isso, ainda não era muito que a gente mandava, era pouco, porque ela lavava, passava para ele, né, tudo. E eu falei assim, olha, foi muito duro, foi muita coisa, né? E outras pedras no caminho que nós tivemos também, mas Deus estava na frente e foi abençoando e deu certo para nós. Pois é, essa vida de mãe de boleiro é assim, não é, Ellen? É sempre assim, a gente tem que se esforçar muito, até questões financeiras, porque é caro, né? Essa vida de mãe de boleiro é caro, ainda mais você com 3 filhos, né? Um morando num lugar, outro morando em outro, e despesas de combustível, e vai para casa, e vocês vão para lá. E como é que é? Você conseguia participar dessa rotina dos jogos? Por exemplo, quando tinha torneios com 3 filhos, como é que você fazia? Então, o Henry, a gente era mais perto, né? A gente tem carro, a gente sempre ia de carro. O meu marido trabalha de construtor, aí a gente pegava, amor, essa quinzena nós vamos para lá. Aí a gente ficava na casa dessa cunhada, né? E ia de carro, já saía, já ajudava bastante. E uma coisa que eu esqueci de contar antes, porque às vezes a gente tem gratidão por tanta gente, né? Tinha o negócio era chuteiras para os meus filhos, né? Quando eles estavam aqui na escolinha para comprar, eu trabalhando, ele trabalhando e 3 bocas para alimentar, 5, né? E tinha um rapaz que tinha uma loja, tem uma loja, ele tem ainda, que é a Zapt Sport aqui. Uhum. A gente comprava chuteira para pagar o mês que vem, 30 dias, e não dava para, tipo assim, do Heitor passar para o Henry ou para o Enzo. A chuteira acabava, detonava, porque eles jogavam tipo salão e campo. Sei. Então era só site e chuteira. Sei. E chinelo para passear e tênis para passear. E esse cara, a gente ia lá, comprava, aí às vezes a gente via que as crianças estavam precisando e não queria, eu falava assim, agora não dá para ir comprar, né? Aí ele falava para a gente, não, tem que buscar sapato para os meninos, quando vocês tiverem dinheiro, vocês pagam. Eles já estão perdendo, eles têm que jogar com um sapato bom, com uma chuteira boa, pega chinelo para os meninos. Vocês vão me dando conforme vocês vão podendo, porque a gente pagava certinho. Mas tinha mês que eu dava aquele aperto, né? Lógico. Aí eu não tem problema que tá devendo, vem pegar chuteira para os meninos jogar bola. Nossa, eu falo que ele é... Eu esqueci o nome dele, ele está dormindo agora, deu um branco. Ele foi uma pessoa muito especial da nossa vida. E tinha gente que dava dinheiro para a gente levar os meninos para fazer teste, para ajudar na gasolina. Aqui na vila, aqui no Alvorada, no Panorama, o pessoal ajudou muita gente, muitos meninos, porque todo mundo via que eles tinham talento, né? Os 2. Os 3 agora, né? 3, é. Foi muito bom. E no salão, eles foram para o salão, eles estudaram na escola particular por causa do futebol também, né? Que eles foram no salão, jogavam para a escola particular, aí ganharam a bolsa atleta e ficaram estudando na escola particular por causa do esporte, né? E todo mundo, né, ia lá para ver meus filhos jogar, e eu ficava assim, o meu sonho era ver os 2 jogar no mesmo time junto, porque eles 2 têm uma sintonia, uma afinidade junto, que o pessoal falava, nossa, mas aqueles 2 não são gêmeos, porque era o mesmo tamanho, Sim. E eles eram bem entrosados nos campos, assim, quando jogava, muito bons os 2, gente. Aí, mas não deu certo, cada um seguiu o seu caminho, né? E eles se davam bem, assim, os meninos? Porque a gente sabe que cada filho tem um gênio diferente, né? Reage diferente, tem um temperamento diferente, mas os 3 se davam bem, assim, quando o assunto era futebol? Sempre. Eles só eram muito amigos, tipo, o Heitor e o Henry eram mais velho, né? Uhum. O Enzo é a raspinha do tacho, né? Quando eu tive o Enzo, eu tive o Heitor com 30, o Enzo eu tive com 38. E eles, assim, o Henry e o Heitor, tudo fazia junto. Ia para academia junto, ia para o salão junto, ia para a escola junto, tudo eles iam junto de bicicleta, que aqui não tem, que a gente não levava sempre, não. Quando caso de economizar combustível. Sim. Aí meu marido pegava uma bicicleta e levava os 2 e os 3 de bicicleta, né? Depois o Enzo foi ficando maiorzinho, os 4 de bicicleta.
Era assim. E eles amam bicicleta. Amam andar de bicicleta, meus filhos. Gente, quando eles vêm aqui, você não tem noção. Agora estão maiores, né? Mas antes, quando eles vinham do clube, eles pegavam essas bicicletas deles aqui, ó, pro bairro aqui andar. Que aqui é sossegado, né? Que não tem bola. Sei, sei. Menina, eles gostam demais. Eu falo, e se eles não fossem jogador de futebol, eles seriam atleta de qualquer jeito. Eles iam Eu jogar. ia até perguntar isso, viu, para você, até para você me responder, porque como é que você tem 3 atletas e escolheram o futebol? Porque eles poderiam ter até outra carreira, né? Outra profissão, fazer outras coisas, mas os 3 foram por esse caminho. Então, eles gostam de todos os esportes. Eles sabem jogar basquete, vôlei, tênis de mesa. O que você, burquinha, o que você for para eles brincar, eles se saem bem em todos os esportes. Todos, Nossa. corrida, salto, tudo. Eles gostam de esporte. E eu falo assim, que eles, na escola, que eles iam, tinham os campeonatos na escola, todos os campeonatos, eles os 3 vinham com medalha. Olha que A beleza. professora falava assim, gente, esses meninos jogam tudo, eles são esporte, eles brincam de tudo, é tênis de salão, é futebol de salão, futebol de campo, basquete, vôlei, eles brincam de tudo, eles são bons em tudo. E eles não iam perguntar para você? Escuta, ele, qual que é a receita para você ter 3 atletas? Ninguém E perguntava assim, porque... o meu marido jogou futebol. Sim. Eu fui do atletismo Ah, tá. eu fui do atletismo também, né? Mas eu não segui, porque na época que eu era do salto em altura, eu não tinha ninguém para me incentivar na minha época, né? Era diferente, igual hoje todo mundo incentiva. Ninguém falava para mim assim, ó, que você vai ganhar dinheiro e ajudar sua mãe. Aí minha mãe, eu tinha medo de deixar minha mãe e meu pai, e não fui, né? Quando eu tive Sim. essa oportunidade, eu acabei perdendo, mas eu era bem veloz, pulava, tinha um salto Nossa, que maravilhoso, né? beleza! Muito E legal. Então, quer dizer, são filhos de atletas, né? Você e o seu marido. Então, isso. E aí, tá. meu pai, meu irmão também, a família do meu marido, todos eles também jogam bola. Era tênis, jogava, meu cunhado jogava tênis, meu sobrinho, tudo jogava, sabe, essas coisas. Sei. Então, é a família que gosta de esporte, a gente gosta de Tá no esporte. DNA mesmo, né? Gosta muito. Tá no DNA. O Ellen, agora me fala assim, atualmente, assim, cada um tá em qual time? Por exemplo, você não falou do mais novo. O mais novo também tá num clube, tá jogando. Como é que é? O Enzo ficou no Palmeiras também, Sei, passou por lá. Foi fazer um teste que durou 5 meses. Eu sei. nunca vi um teste tão longo igual esse. E ele ficou lá, aí ele não passou, ele machucou o pé, depois ficou lá, eles dispensaram ele. Aí ele foi participar de uma copinha, que era uma copinha em São José do Rio Preto, que Uhum. teve aqui. Não sei como que era o nome da copinha, eu esqueci, não sei se é Copa Nami, uma coisa assim, acho que é. Chegou lá, os olheiros viram ele. O cara gostou dele. E ele ia para o São Paulo, porque já o cara do São Paulo queria ele. Aí o cara ficou ligando. Não, eu quero ele aqui no Desportivo Brasil, que eu vi ele jogando. Os caras ficou doido, porque ele grandão, estava com 14 anos, né? Aquele moleque de 1,93 m de altura. Ele é muito Nossa, é grande. alto. Uhum. Ele é mais alto ele é maior que os irmãos. Uhum. Meus irmãos, o Heitor tem 1,90, o Henry 1,89, 1,88, eu não sei, e ele tem 1,94 agora. Geralmente o caçula fica mais alto, né? É o caso do meu também. O meu também é atleta, mas é atleta do tênis, né? Também começou com futebol, mas vai ficar mais alto que todo mundo aqui. Com E ele é certeza. mais alto, ele é mais forte que os irmãos. Aí chegou lá, o rapaz falou assim: não, eu quero fazer um contrato com ele, eu não quero ele para teste, porque no São Paulo ele ia fazer teste. Aí falando, conversando com ele, falei: você quer ir para onde? Para o São Paulo ou para o Desportivo Brasil? Aí ele falou: eu quero ir para o Desportivo Brasil, porque ele quer jogar, né? Porque no Palmeiras ele estava lá, mas ele não estava feliz, assim, porque ficou aquele negócio que parecia que ele estava lá por causa do Henry, ele sentia isso. Ah, sim. Por causa do Ele irmão. achava, ele achava que o povo estava com ele por causa do Henry. E não era por causa dele, né? Aí, quando chamaram ele, que ele foi para lá, que nós fomos levar ele em Porto Feliz, aí eu falei para ele: e agora? Seu irmão estava jogando bola com você lá na copinha lá?
As pessoas gostam de você pelo seu mérito. O pessoal sabe que você é bom, não é por causa do seu irmão, porque você é bom, tão bom quanto seus irmãos. Seus irmãos jogavam bem, você joga bem, e ele está evoluindo cada vez mais, né? Inclusive agora, hoje ele foi treinar com o Sub-20 pela primeira vez, né? Ele estava aqui e ligaram para ele voltar, porque ele ia treinar com 20, né? Vamos ver como que se saiu. Eu nem conversei com ele hoje ainda. E ele está evoluindo, ele não é igual os irmãos, mas ele, tipo assim, cada vez que a gente vê ele jogar, ele sabe quando você vê que está alavancando, assim, Sim, sim. você vê que ele está ficando, ele não sabe usar muita coisa ainda, não tem malícia, né? Acho que é por causa da idade, mas o Enzo, ele é tão bom quanto os irmãos, e ele, nossa, eu acho que ele vai prosperar muito ainda, de todas as formas, né? Espiritualmente, no futebol, eu acho que ele vai cada dia. E eu oro muito por isso também, né? Ai, que bom. Mas coração de mãe, né? De boleiro. Nossa, a gente está sempre rezando, torcendo pelos filhos, orientando. Eu também converso muito com meus meninos aqui, sabe? É muito importante essa participação dos pais, né? Sua, do seu marido, orientando, encaminhando e tudo. Agora, conta uma coisa aqui, que as mães de boleiros estão curiosas e eu também. Como é que você tem três zagueiros? Porque poderia escolher uma outra posição, Ellen. Por que eles não foram atacante? Por que não tiveram outras posições? O que foi isso, essa família de zagueiros? Então, porque fala, eu acho que isso é talento mesmo, né? Eles nasceram para ser zagueiro, por causa da subida de cabeça. Eles são muito bons nessa parte de trabalhar, né, bater falta, tudo. O Enzo ainda já tentou ser centroavante aqui, né? Colocar ele centroavante, ele foi muito bem. Mas não, aí eu falei assim, inclusive no Palmeiras, o treinador falava para o Enzo, você não é zagueiro, você é centroavante. Ah, é? Falava para ele, né? Mas aí ele saiu do Palmeiras, porque se ele tivesse no Palmeiras, eu acho que eles iam colocar ele para jogar de zagueiro ou de centroavante. Mas lá no Desportivo ele é zagueiro, né? Agora ficou como zagueiro, mas se for ele como centroavante, ele vai bem. Vai bem, eu acho que seria bom para tentar, os clubes tentar, né, fazer isso com ele, né? Mas agora ele foi como zagueiro. E centroavante ele ia muito bem. E zagueiro, eu falo mesmo que eles nasceram, meus filhos são clássicos, né? Como falei, são estilo europeu, né? Aham, sim. Porque olha para eles, vê eles jogando, sabe? Eles são zagueiros. Já. Pode jogar de lateral direito e tudo, mas é zagueiro, eles se saem bem melhor. São grandes e tá lá atrás é com eles. Ellen, por exemplo, você como mãe de boleiros, assim, quando você vai para o torneio, a torcida tá em cima, porque a gente vê, né, tem gente que fica cornetando, ou tem alguma lesão dos filhos, ou acontece alguma coisa. Os pênaltis, né, às vezes seu filho vai bater pênalti também, ou é expulso, né, porque tem isso também, expulsão. E aí, como é que fica o coração da mãe de boleiro? Porque são três, hein? Ó, Como é que você fica? quando eles vão bater pênalti, nossa senhora, parece que eu vou desfalecer, porque eu tremo de um tanto que eu não sei te explicar, parece que é eu que estou lá para bater o pênalti. Eu fico Você treme muito, 3 vezes, né? 3 vezes. 3 vezes. Eu fico muito nervosa, eu fico, nossa, eu não sei me explicar. A minha boca gela, meus joelhos tremem, minha mão, eu fico com medo deles errarem, sabe? É uma coisa assim que eu não sei explicar. Não sei te explicar, eu passo muito mal, nos pênaltis eu passo mal. Agora, quando é expulso, eu só vi meu filho ser expulso uma vez, o Henry, mas tipo, já estava no final do jogo, então Sim. foi suave. E então é só mesmo com os pênaltis que eu vejo mais, assim, mas assim. E você sabe que mãe de zagueiro e de goleiro, né, sofre muito, né? O zagueiro é um negocinho, o pessoal já mete o pau, xinga ele daqueles nomes, né? Que é a mãe, que é a mãe. Tudo sobra pra mãe, né? Você sabe, né? Tudo, eles xingam a mãe, né? E a torcida fica cornetando, porque é o goleiro e o zagueiro. Agora, se o atacante erra, tudo bem, errou, o pessoal reclama. Mas se o zagueiro fura, não é verdade? Olha, Nossa quando Senhora. que o Henry é a seleção brasileira, né?
Nós fomos para a seleção brasileira, a gente estava lá no estádio, menina, tinha uns caras que falavam assim, um falou assim, meu marido, eu sou super tranquila, né? Mas meu marido, ele é assim, sangue no olho. O cara falou assim, vamos embora, não quero ver esses zagueiros aí, perna de pau aí, socando toque lá atrás. Aí seu marido subiu lá na torcida, quase pegou um. A sorte é que o cara, os caras que estavam com ele, né, que é o empresário, né, o Sei, Bruno, da sei. Bobon, o João, o Douglas, e já seguraram ele assim, já mudaram de lugar, né? Eu não, eu já sou assim, eu sou muito brincalhona, eu me adapto com qualquer lugar. Sei, sei. Se eu cheguei um dia, eu cheguei lá na coisa, eu falei assim, eita, aí cheguei no meio e falei, bom, vou falar uma coisa pra vocês, hein? Meu filho tá jogando lá, ninguém vai xingar ele de filha da puta. É isso mesmo. O pessoal fala, nossa, depende dele, aí o pessoal começa a elogiar, sabe? Sei, sei. Ai, Tipo assim, não, o Henrique, nossa, muito gente fina, muito humilde, né? Não sei o que, aí começa a falar, né? sei, Então, sei. aí o pessoal, aí o erro, né, nesse dia que eu falo, que depois todo mundo queria tirar foto comigo, porque eu era mãe de jogador que estava lá. Sei, sei. Então, acabou meu futebol, porque eu não conseguia assistir, o povo só queria tirar foto. Você, Ellen, você vai ser famosa de qualquer jeito, porque você tem 3 jogadores. Então, você vai ser preparado para isso. Muitas fotos e muitos autógrafos, viu? Ai, Maria, não, eu quero só que os meus filhos estejam felizes, gente. Eu quero que eles fiquem bem. Nossa, eu quero que eles estejam felizes na carreira deles. Eu quero que eles fiquem muito bem. É só o que eu quero. Eu já fiz bastante coisa por eles e faria tudo outra vez. Eu e meu marido, né? Fizemos muita coisa. E também é mérito deles, que o talento é deles, né? A gente ajudou com apoio, suporte de família, né? Com base familiar. Mas o mérito também é deles, porque eles que jogam, né? Eles que correm atrás da bola. O talento eles tinham, a gente só empurrou para eles, como se diz, para deixar melhor, né, o talento deles. Não é essa palavra que eu queria falar, mas eu não lembro agora a palavra que cabe ali, né? Mas o importante é que eles sejam felizes, joguem, que eles tenham bastante sucesso. Se Então, dediquem, né? porque você tem 2 filhos que jogam no exterior, né? O Henry, que joga nos Estados Unidos, e você também tem o Heitor, não é isso? Que joga na. Como chama o time que ele joga, o Heitor? Nádia, na Estônia. Na Estônia, e tem um no Brasil. Como que é essa distância? Porque eles estão fora do país, estão longe. Vocês se falam muito? Como é que é isso? Porque ficar longe dos 2 filhos. E você tem um também que não mora com você, né? Que está no time do esportivo também, que é longe, é em Porto Feliz, né? Então, como que é essa distância sua? Você criou os filhos, se dedicou, você incentivou, né? Porque a gente faz isso, né? Pelos filhos. Mas e essa distância? Como é que é isso para você? Hoje tem a internet, né? A gente fala bastante pela internet, liga. Eu não sei com você, mas os filhos, depois que pegam uma certa idade, eles quase não falam com a mãe, né? A gente fica ligando, manda 1000 mensagens, eles não respondem. No dia que está com saudade, que eles ligam, que quer conversar, e fica um tempão conversando. Então, é assim que a gente deixa o barco correr. Agora, o Heitor, ele nem rede social ele posta as coisas. Conversa, manda mensagem, oi mãe, de vez em quando, ele liga de vídeo, acho que quando a saudade bate, eles ligam. Sei. O Henrique também é a mesma coisa, eles veem a mensagem, mas não respondem, né? O Henrique não, o Henrique eu mando bom dia, ele já responde, bom dia mãe, te amo muito, uma excelente quinta-feira, uma excelente segunda-feira, é assim. O Enzo não, o Enzo é o menor mais novo, se ele estiver em casa, de folga, ele liga 10 vezes no dia, né? Ele já é um bebezão, porque ainda é novo ainda, né? Novo, né? Aí ele liga, ele foi embora ontem, ele estava aqui. Certo. Ele veio passar o final de semana, e ele ainda é base, né? Ele tem férias, daqui a pouquinho começa as férias, vem para cá, feriado prolongado vem para cá, a gente vai buscar, ele vem. Então, mas é difícil, eu falo assim, eu morava lá no fundo da casa da minha sogra, então estavam os 5 juntos. Aí eu tenho essa casa aqui, essa casa é muito grande. A casa tem um eco que, nossa senhora, né? Mas é assim mesmo. A gente põe, né? Ele também fica emocionada, assim. Eu sei que você está emocionada,
Porque a gente cria os filhos, né? Tá todo mundo junto, pequenininho, no nosso colo, não é? Junto com a gente. Aí, de repente, eles crescem, né? E é isso. E vão seguir o caminho deles. E a gente cuida, né? A gente cuida, a gente É, incentiva. Mas isso é bom, porque é sinal que você fez muita coisa. E eles estão seguindo o que eles gostam, né? E graças a você, o seu marido. Então, assim, você tá de parabéns, você e o seu marido, né? Porque eu sei que não é fácil ter filho jogador, filho não é. atleta. No tênis é a mesma coisa, sabe? A gente passa por cada coisa, né? A gente investe muito dinheiro também, porque a gente gasta. A gente gasta muito quando a gente tem filho jogador. Ainda mais você que tem três ainda, né? Então a gente tá ali e a gente sofre junto, não é verdade? A mãe de Muito, goleiro, tudo. muito, muito. Nossa Senhora, vai bater pênalti, vai jogar e aí às vezes não tá legal no time, não é verdade? A gente também sente. A gente até se esconde às vezes porque fica meio chateada. A gente fica chateada porque a gente quer que dê tudo certo para eles, né? E E todas as vezes que eles entram em campo, parece que é sempre a primeira vez para mim. Eu sinto a mesma emoção sempre. Sempre que eles entram em campo, eu sempre fico emocionada. Parece que eles estão entrando no jogo pela primeira vez. E aqui, eu não sei se você é assim, né? O filho passa na televisão, você já fica com o celular, tira foto da e televisão. Que a mãe é assim, né? Fica, vem o link, manda o link para todo mundo no grupo, no Facebook, para todo mundo assistir o filho. eu grito, viu? Tem a torcida, e aí eu tô vendo lá ele jogando, aí acontece alguma coisa, eu começo a gritar, e aí eu penso em casa, calma, calma, todo mundo, sabe? Assim, é a mesma coisa, é a mesma emoção, é como se estivesse no campo. E a gente tá lá observando e vendo. Importante que são boas pessoas que estão evoluindo, né? Como profissionais também e pessoas. Então, isso também é maravilhoso. Mas assim, quando é que vocês conseguem se encontrar? Porque você tem três filhos, dois jogam fora do país, um joga e cada um tem uma agenda de futebol. Vocês se encontram no Natal, no Ano Novo? Qual é o momento desse aconchego da família? Ó, a última vez que a gente se encontrou foi em dezembro, porque o Heitor se casou, meu mais velho se casou. E aí foi no casamento dele, que aí encontrou todo mundo, a gente foi numa pizzaria um dia antes, ficou todo mundo junto, que foi o jeito de ficar junto. Sim. E no Natal, quando eles têm férias, eles vêm folga, eles vêm para cá, né? Vêm para cá, para Araçatuba, e aí a gente fica junto um pouco. Daí é assim que a gente se vê. Agora, ou agora, aí depois, antes, agora como eles foram para fora, então faz pouco tempo que eles foram, que o Henry está com uns 3 ou 4 meses ainda, Ah, é né? Que ele foi para o recente. Nortex. Uhum. É North Texas, Dallas, que eles falam lá, né? Uhum. E o Heitor já está há 6 meses, então não tem muito tempo. E eu sinto muito, mas eu não pretendo ir lá para aquele lugar. Não, mas como? Você não vai aproveitar para ir lá, para viajar, conhecer, ver os jogos? Você não tem vontade? O Heitor é por um ano que ele ia ficar lá, e o Henry também um ano, e talvez se comprar, né? Uhum. Mas lá onde o Heitor fica é só neve. Eu odeio frio. Você não gosta? Ai, meu Deus do céu. Não gosto de frio, odeio frio, me dói meus pés, me dói minhas pernas, não gosto. E lá onde ele fica é muita neve, é muita neve, neve o tempo inteiro. Agora está na fase boa lá, parece que agora está sem neve. Por isso Sei. que está tendo campeonato. Os campeonatos nunca tem lá por causa da neve. E Nossa. onde o Henry está já é quase igual aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos, né? Onde ele está em Dallas, já é quase igual aqui. Mas não sei, se ele for ficar lá mesmo, porque ele está emprestado. E a passagem é cara, né? Lá para onde é muito caro, gente, porque para ir onde está o Heitor, eu nem sei, você tem que pegar 3 aviões, né? Fica em conexão, vai daqui até São Paulo, de São Paulo até a Alemanha, da Alemanha até a Estônia. É assim. Nossa. Do Henry também, não sei se tem voo direto para lá. Eu não sei. Se eles ficar para lá mesmo, for fazer moradia, eu vou conhecer. Um dia eu vou lá conhecer, com certeza, porque a gente lutou tanto, né? Tem que ver as vitórias também, né? Ah, tem que ver, Nossa Senhora, lutou junto desde o início, desde pequeno, né? E tem que ver as vitórias e tudo. Ellen, a nossa conversa aqui tá tão boa, meu Deus do céu, tanta coisa que você contou. Olha, eu também fiquei muito emocionada, assim.
E você, como mãe, assim, porque você se dedicou tanto aos seus filhos, né, a essa carreira deles que é difícil, tem a distância, tudo. Você acha que valeu a pena você ter feito tudo isso? Você faria de novo? O que que você acha como mãe de boleiro? Não, faria tudo de novo com certeza, porque o que a mãe quer é ver os filhos felizes fazendo o que gosta, né? Porque na minha época, não sei na sua, nossos pais trabalhavam muito, a gente trabalhava mais era para comer, né? E pagar conta, né? Hoje as coisas estão tudo fácil para as pessoas, né? Ninguém tinha bolsa de nada lá atrás, hoje tem bolsa até para faculdade, para tudo, né? Eles têm tudo, e eu faria tudo de novo para eles ficar bem, fazendo o que gosta, mas sempre também, estou sempre falando para eles, tem que ter um plano B, né? Porque jogador de futebol, às vezes está no auge, acontece alguma coisa para a carreira, né? Então tem que ter esse plano B. E outra coisa também muito gratificante para mim, que eu falo aqui na minha cidade, desde quando os meus filhos foram jogar bola, você não imagina o tanto de gente que liga para a gente todos os dias, ai, querendo levar filho para fazer teste não sei aonde, Sei. que eles acham que eu levei, mas meus filhos, as pessoas viam ele jogar e queriam fazer teste. Não é tipo assim, eu vi, eu quero ser jogador, vou fazer Então, teste. Não é muitas pessoas, Ellen, assim, nessa área, comigo também acontece a mesma coisa. Eles acham que é fácil, Ellen. Que, assim. olha, eu quero que o meu filho vire jogador. Tá, vira jogador. Vai, entrou num clube e fez. Não é difícil essa vida de jogador. Talento. E é talento, muito talento. E a gente também, quando os pais, a gente investe muito, a gente renuncia a muita coisa, não é, Ellen? Para os filhos conseguirem jogar. Então não é fácil e o pessoal acha que é fácil. E para você, o pessoal acha que é fácil, porque você tem três, né? Nossa, jogador deve estar nadando em dinheiro. Isso. É isso que as pessoas pensam, né? Nossa, só usa a roupa da Nike, nananã, tá nadando em dinheiro. Mal sabem eles que eu trabalhei muitas noites para manter meus filhos onde que eles estão. Eu fazia hora extra a semana inteira, trabalhando na enfermagem, no hospital, trabalhando para mandar dinheiro para ele, para comprar chuteira. Eu e meu marido, a gente trabalhou muito, muito, muito mesmo. Mas mesmo assim, eu falo para as mães, né? Se os filhos querem ser jogador, tem que incentivar. Porque tem criança que às vezes não tem dom nenhum, mas se começa a treinar, se aperfeiçoa e acaba sendo um grande jogador. Que depende da força de vontade também, né? Tudo isso tem que ter força de vontade. E como você estava falando assim, de ter um plano B, né? Porque a gente não sabe, é uma carreira difícil, é tanta coisa, né? Um dia o filho tá no auge, tá bem, tá jogando, não é verdade? Outra vez não tá bem, às vezes se machuca, não é? Se afasta. É tanta coisa que acontece, né? Ele nesse caminho. E assim, os seus filhos nunca pensaram em desistir, por exemplo, chegaram, mãe, não dá. Não dá, tá muito difícil, eu não quero mais ser jogador. Aconteceu isso nesse percurso todo, assim? Eles nunca chegaram, o Henry nunca falou. No comecinho, assim, quando era base ainda, né, que a saudade de casa, que não gostava de soltar pipa, essas coisas. Sei. Vinha para casa e na hora que ia embora, nossa, era aquela choradeira, né? Porque tipo assim, nossa, eu tenho que largar minha pipa aí, largar a minha mãe, as coisas que a mãe faz. Era duro para eles, mas depois eles foram, acho que lá tem psicólogo, né? Acho que não tem psicólogo nos clubes, essas coisas para eles lidar com esse tipo de situação, né? Deixou a infância deles para ser jogador, que eles perderam muito isso, né? E o Heitor, igual eu falei, ele ficou no banco, né? Ele teve umas crises, porque ele queria jogar, e ele estava jogando em Londrina, no PSTC, chegou lá, ficou no banco, né? Aí depois que ele começou a jogar, quando começou a ter oportunidade, aí o técnico que estava dando oportunidade saiu, aí o outro que chegou já não põe para jogar. Então, eles passam muitos altos e baixos, né? E você sabe que no clube tem muita panela também, né? Que eles falam, né? Mas graças a Deus ele superou. E o Enzo também está nessa fase agora, que eu te falei, né? 15 anos, ele vem para cá, vai embora aos prantos, né? Porque fica na caminha dele, o videogame só dele, o banheiro só dele, porque no alojamento é um monte de gente, bom banheiro para todo mundo. Quando você vai, o outro também quer ir, todo mundo quer ir, às vezes não dá para todo mundo. Ele fala, se der uma dor de barriga, né? Como é que faz, né? É difícil. Ele fala que ele chega aqui, ele fala, ai mãe, não gostoso tomar banho nesse banheiro só meu.
tão gostoso, sabe? E todos eles, é a mesma coisa, eles vão no banheiro de 1 hora. Agora Isso. eles vão no celular, mas Ai, meu Deus. é assim mesmo, a gente só tem que torcer para eles ficar bem, a gente também. É difícil ficar longe, a saudade é grande, é muito grande. Eu tenho muita, muita saudade dos meus filhos, sabe? É imensa a saudade deles. Procuro falar com eles, mas você sabe que falar só por internet não é igual. A gente às vezes tem que tocar. Abraçar, né? Tá junto. Ai, é tão bom, né? E eu sou uma mãe que eu sempre fui uma mãe grudada. Eu sou aquele tipo de mãe de eu brincar, eu soltava pipa, eu fazia pipa, então eu sou desse jeito. E agora eu não tenho mais isso, eu tenho uma casa enorme e os filhos estão tudo para o mundo, né? Mas vamos orar a Deus para quando eles vierem para cá, trazer os netos, né? A gente possa ficar junto, né? Porque eu tenho um neto também, né? Você sabe. Olha, parabéns, hein? Muito bom, hein? É Henrico. Ai, que beleza. Ellen, eu quero agradecer muito a sua participação. Adorei, viu? Você ter participado, ter contado essa experiência, sabe? Para as mães de boleiros, assim, principalmente você com 3. Sim. Você é uma pessoa muito forte, muito corajosa para ter 3 jogadores e eles estarem bem e estar seguindo essa carreira. Você está de parabéns, você e o seu marido, viu? Nossa, Muito obrigada. é incrível, hein? E obrigado pela sua participação. Obrigada eu, amor. Obrigada por essa oportunidade de estar contando um pouquinho da nossa história, né? Que é uma história longa, tem muita história, mas esse pouquinho eu penso que muita gente quando ouvir vai se interessar, vai gostar do conteúdo, né? E alguma coisa vai tirar proveito disso. Uma coisa não, muita coisa, viu? Eu acho que até eles vão mandar mensagem pra gente e falar assim, pergunta pra ele qual que é o segredo para ela ter 3 jogadores. Uma coisa que eu esqueci de contar quando você encerrar, o Enzo cresceu muito, né, o meu menor. E quando ele jogava salão, era tipo assim, ele era enorme, os meninos batiam na cintura dele, era da foto, assim. Aí tinha um médico, né, no meio, e ele falava assim, você não quer fazer um exame do seu filho para saber até quando ele vai crescer? Porque ele é muito grande. Todo mundo quer, ele é muito grande. Aí nunca fiz, ele simplesmente esticou. Para ser zagueiro, porque nasceu para ser zagueiro, não é isso? Verdade. E meu filho é todo estilo europeu mesmo. Ai, que beleza. Ellen, deixa uma mensagem sua aqui para essas mães de boleiro aqui do podcast. Falar para as mães não desistir do sonho dos filhos e delas, né, também, né? Que é difícil. É difícil, mãe de jogador, mas a gente tem que ver o que eles querem fazer. Se o filho quer isso, para insistir no sonho deles, que lá na frente vai ser gratificante. Tem muita coisa que às vezes acontece que a mãe, depois lá na frente, fala assim, oh meu Deus, não queria que meu filho tivesse sido jogador. Mas vale a pena, se os filhos da gente, que a mãe quer que os filhos fiquem felizes, né? E se eles estão felizes, a gente vai estar e vamos fazer de tudo para que aconteça, para eles seguirem o caminho deles, né? Não tá no meio das drogas, não tá doente. Então, agradecer só para isso, para eles procurar o caminho certo. E pelo caminho estreito, que eu sempre falei para meus filhos da Bíblia, eles sabem disso. Sempre falava, filho, vocês sabem que tem os 2 caminhos, né? Aí eles têm a fotinha do pedacinho da Bíblia dos 2 caminhos que eu sempre mandei para eles, todos 3, sabe? A história dos 2 caminhos que eles têm que escolher. E então, fala isso para os filhos de vocês, né? Que eles têm 2 caminhos para escolher. E o caminho largo é o caminho que não é bom. E o caminho estreito, que é o que eu passei, é um caminho compensador, porque hoje eu vejo meus filhos tudo felizes, fazendo o que gosta, sabe? Então, para mim, é gratificante. E eu agradeço a Deus e a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Olha, um grande beijo, fica com Deus, um abraço para você e um abraço para os seus jogadores. Amém, obrigada, amor. E para o seu também, para o seu jogador também. Tá bom, então. Um beijo, viu? Tchau. Tchau.
Terminamos por aqui e eu quero agradecer muito a participação da Ellen Marinho, que contou uma história tão linda, né, e emocionante sobre os seus 3 filhos jogadores. E se você tiver uma história bacana para contar pra gente, você que é mãe de boleiro, ou tia, ou até avó, manda pelo direct pra gente ou no nosso Gmail. E siga as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal também. Um grande abraço e até o próximo episódio, torcida querida.